Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Joel Brito e quero te convidar para a terceira e última parte da história de Neemias. Uma história fascinante que eu tenho certeza tem muito a nos ensinar. Um homem que, aos olhos de muitos, era o improvável. Alguém que sai da sua zona de conforto para mudar a história de um povo. Eu creio que na nossa vida, muitas situações são semelhantes. Eu creio que Deus deseja usar os improváveis para mudar histórias. Então, se você é um improvável, saiba que Deus deseja usar a tua vida para transformar histórias. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá para a terceira e última parte da história de Neemias. Senta que lá vem história. Queridos, nós terminamos a segunda parte falando que Neemias começou a enfrentar oposições, os inimigos começaram a se apresentar e Neemias ele era um homem destemido, ele era um homem com foco, com um objetivo que era a reconstrução dos muros, reconstruir as portas que estavam tudo queimados a fogo. E Neemias ele era alguém que conseguia liderar e encorajar os seus irmãos. Então, mesmo em meio à oposição, os inimigos se levantando, Neemias ele conseguia sempre dirigir uma palavra de encorajamento para os seus irmãos para que a obra não parasse. Nós terminamos a segunda parte falando então que a obra já tinha se erguido, os muros sido levantados até a metade. Então eles estavam avançando de uma forma extraordinária. Só que a oposição, ela não parou por aí. A oposição, na verdade, elas se agravaram ainda mais, porque os seus inimigos estavam vendo que o povo de Deus estava avançando e isso poderia ser um grande risco para eles no futuro. Então a ideia do inimigo era tentar ofuscar, era tentar paralisar de todo jeito esta reconstrução. E agora a oposição, ela vai se agravar de tal forma que eles estão pensando até mesmo em tirar a vida de Neemias. Capítulo de número 6, que é o capítulo central do livro de Neemias, diz assim o versículo 1: Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Então, os seus inimigos, os inimigos de Neemias, mandam mensageiros a eles, um convite inusitado, e um convite que Neemias, com discernimento, entendeu que era uma cilada. O inimigo está sempre pronto. A palavra de Deus diz, segundo Pedro, no livro de Pedro, melhor dizendo, não recordo se primeira, segunda Pedro, mas a palavra diz que o diabo, o inimigo, ele está como um leão, fugindo ao nosso derredor, pronto para nos tragar. Então o inimigo ele quer buscar brechas na nossa vida para intentar contra nós. E Neemias, ele logo percebeu que na verdade os seus inimigos estavam tramando contra ele uma grande emboscada. E a resposta de Neemias é o texto central do livro de Neemias. Olha só, o versículo de número 3 diz assim, a resposta de Neemias: De modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta. Preste atenção na resposta de Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então esta é a resposta de Neemias para os seus inimigos. Eu estou numa importante obra e eu não vou parar. Por que eu iria parar a obra para me encontrar com vocês?
Queridos, tem obras na nossa vida que nós não podemos parar em hipótese alguma. E Neemias, ele compreende o propósito de Deus, que Deus entregou nas suas mãos para reerguer a cidade, e que ele deveria estar preparado, pronto, para todo e qualquer tipo de levante do inimigo contra ele e contra o seu povo. E o texto nós lemos aqui no começo, que eles já tinham então levantado os muros, faltavam agora as portas, então eles já estavam avançando e avançando muito. O inimigo não queria que eles terminassem aquela obra, por isso agora estavam intentando contra a vida do líder. Se o inimigo conseguir derrubar o líder, toda a equipe é desfeita. Então por isso o levante maior contra a vida do líder, Neemias. Porque eles sabiam, se conseguirmos paralisar o líder, todo mundo vai parar. E o capítulo 6 registra para nós o término, a conclusão da obra. O versículo eu vou ler de número 15, diz assim: Assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Assim acabou-se o muro no dia 25 do mês de Elul, em 52 dias. Eles concluíram a obra em tempo recorde. 52 dias eles conseguiram reerguer os muros à vista de todos. E o texto continua dizendo, versículo 16: Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Eles concluindo a obra, e todos aqueles que estavam pensando contra, todos aqueles que estavam agindo contra, eles puderam ver a obra sendo concluída em um prazo recorde de 52 dias, e eles viram ali que a mão de Deus estava naquele povo. A mão de Deus estava abençoando Neemias e abençoando todos os construtores, toda a equipe que estava trabalhando em prol daquele grande projeto. Isso é maravilhoso, quando todos reconhecem que a obra que nós fazemos é uma obra que muitas vezes a nossa capacidade humana não teria condições de realizar. Mas Deus dá sabedoria, Deus dá estratégias, Deus dá coragem, ânimo, para que a gente possa prosseguir e ir até o final. Neemias consegue reconstruir então os muros, agora as portas vão ser colocadas, mas o que nos chama a atenção ainda mais no livro de Neemias é que Neemias, ele não só vai reedificar o muro, não só vai reedificar a cidade, mas a preocupação de Neemias está além. Neemias agora vai começar a restaurar o culto ao Senhor. Neemias, ele vai começar a restaurar a vida espiritual do seu povo. E para isso, ele vai contar com a ajuda de um homem chamado Esdras. Capítulo de número 8, eu quero ler com você a partir do versículo de número 5. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, então se inclinaram e adoraram ao Senhor, com o rosto em terra. Os levitas, e aqui cita o nome de muitos levitas, ensinavam a lei ao povo, e o povo estava no seu posto. Leram o livro da lei de Deus, esclarecendo-a, explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Versículo 9. Então Neemias, que era agora governador, e Esdras, o sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei.
Versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando a palavra foi compartilhada pelo sacerdote, escriba, Esdras, o texto diz que todo mundo se alegrou e eles caíam ao pranto também, chorando, quando a palavra era lida. E, queridos, Neemias se levanta e diz: é tempo de adorar, é tempo de agradecer, é tempo de comunhão, de partilhar, e sabei todos vocês que esse é o dia que o Senhor preparou para nós, vamos nos alegrar nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias estava dizendo àquele povo que até aqui o Senhor os tinha ajudado, e até ali o Senhor tinha fortalecido a mão deles para o trabalho e que eles podiam se alegrar no Senhor. A restauração espiritual continua. Esdras, lendo a palavra, instruindo o povo, eles ficam sabendo que o povo, na verdade, quando eles vieram da Babilônia, do período que eles estiveram vivendo lá, eles se uniram, se casaram com estrangeiros, e a palavra de Deus ensinava que eles não deveriam fazer isso. Por isso, eles agora têm uma dura missão, que era a de acabar com essa aliança com estrangeiros. E eles fazem isso. Por mais que fosse uma dura lição, uma dura realidade que precisaria ser feita, eles vão acabar com as alianças com os estrangeiros para viver o que Deus tinha para a vida deles. Qual tipo de aliança que às vezes a gente se envolve e que não agrada a Deus? Para que a nossa vida espiritual seja restaurada, nós precisamos rever muitas vezes qual tipo de aliança que nós estamos fazendo com o mundo, para romper com isso, para que a bênção de Deus possa vir sobre nós de forma plena. Eu quero ler o capítulo 13, é o último capítulo do livro de Neemias. O versículo de número 2 diz assim: porque não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas tinha assalariado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Aqui está falando do tempo em que os inimigos estavam tentando de todas as formas contra o povo de Deus, e tudo que eles intentavam, usando muitas vezes até profetas para profetizar contra o seu povo, Neemias ele diz: Deus converteu a maldição em bênção. E ele continua dizendo, então, no versículo de número 6, mas quando tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do rei Artaxerxes, o rei da Babilônia, fui ter com o rei. Ao cabo de alguns dias, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Neemias havia dito lá atrás que os seus inimigos, Sanbalate, Gesem, Tobias, eles não teriam parte alguma depois que tudo fosse restaurado. Só que o texto aponta que um sacerdote, Eliasibe, ele tinha uma ligação, um parentesco com Tobias. E ele preparou um aposento, um local onde eram guardadas as peças, do templo. E Tobias estava neste lugar ali. Agora, as ofertas de cereais, tudo era posto neste lugar que o sacerdote reservou para Tobias. E ele não era digno de ter nada ali. Então, Neemias ele fica sabendo quando ele volta. E a atitude então de Neemias é, no capítulo 13, versículo 7, aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei fora da câmara todos os móveis da casa de Tobias. Então Neemias ele concluiu aqui fazendo o que ele disse lá no começo.
nenhum dos nossos inimigos, daqueles que estão se levantando contra, vão ter porção depois que Deus nos restaurar. Ele coloca para fora, então, Tobias, para que o povo pudesse viver toda a restauração que Deus tinha, então, para eles, para o seu povo. E Neemias, ele conclui a obra agora como governador do seu povo, vendo a grande obra de restauração que Deus estava, através da vida dele, de Esdras, realizando. Neemias é um livro formidável, um livro que nos ensina muito sobre perseverança, foco, determinação. É um livro que nos ensina muito sobre encorajamento, entusiasmo, palavras de ânimo. Neemias é um livro que tem muito a nos ensinar como combater também os nossos inimigos, os levantes na nossa vida. Coisas que acontecem que muitas vezes querem nos desanimar para que a gente pare. Então, que essa história possa ter abençoado a tua vida, que a história de Neemias possa ter acrescentado sobre ti fundamentos importantes para que a sua vida espiritual possa avançar cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amados, se a história de Neemias abençoou você, se a história de Neemias teve algum ponto que te chamou mais a atenção, comente. Deixa aí nos comentários qual trecho, qual parte chamou mais a tua atenção no livro de Neemias, na história de Neemias. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ler os seus comentários e, em nome de Jesus, fique conosco. Deus te abençoe.